A manhã de setembro em Lisboa vestia-se de uma luz dourada e preguiçosa, mas para Tiago Alves, de 16 anos, cada raio de sol parecia carregar o peso da apreensão. O alarme do telemóvel soara uma hora antes, mas ele permanecera na cama, o olhar fixo nas imperfeições do teto do seu pequeno quarto no bairro da Ameixoeira. Um novo ano letivo. Uma nova escola. Desta vez, uma escola de nome, no centro da cidade, conseguida à custa de muito esforço da sua mãe Lourdes, que sonhava para ele um futuro diferente daquele que as ruas do bairro pareciam prometer. Para Tiago, a promessa soava mais a uma sentença. Seria diferente, desta vez? Ou seria apenas um novo palco para a mesma peça antiga, onde ele era invariavelmente escalado para o papel de outro? Engoliu em seco o pão com manteiga que a mãe lhe deixara na mesa da cozinha antes de sair para mais um dia de limpezas. O cheiro a lixívia ainda pairava no ar, um odor que Tiago associava ao cansaço nos ombros de Lourdes e ao amor incondicional que o impelia a tentar, mais uma vez. A mochila oferecida por uma prima mais velha parecia já carregar o peso do mundo. Nos seus cadernos novos, a caligrafia era ainda hesitante, como se temesse preencher as páginas em branco com os seus pensamentos. O autocarro de 736 ia apinhado, uma mistura ruidosa de estudantes e trabalhadores. Tiago encostou a testa ao vidro frio, observando a cidade despertar, os prédios históricos do Campo Pequeno, o bulício da Avenida da República. Sentia-se um intruso naquele cenário de confiança e pressa. Ao descer perto do Liceu Camões, o imponente edifício pareceu encará-lo com severidade. Grupos de jovens riam e conversavam à entrada, as suas roupas de marca e os seus cabelos cuidadosamente desalinhados, contrastando com o seu próprio casaco desbotado e a sua postura defensiva. Respirou fundo. Um dia de cada vez. O primeiro toque soou, estridente. Nos corredores, o burburinho era ensurdecedor. Tiago procurava a sala 10B, sentindo os olhares ocasionais como pequenas agulhas. Foi então que o viu pela primeira vez. Ou melhor, notou-o. Gonçalo Vasconcelos. Impossível não o notar. Alto, cabelo loiro impecavelmente penteado, olhos azuis que pareciam varrer tudo com uma arrogância fria. Estava encostado aos cacifos, rodeado por um séquito de rapazes e raparigas que riam das suas piadas. Quando Tiago passou, o olhar de Gonçalo pousou nele por um instante, um esgar quase imperceptível nos lábios. Tiago desviou o olhar rapidamente, o coração a bater um pouco mais depressa. Encontrou a sala e sentou-se na última fila, junto à janela, o seu refúgio habitual. A professora de português, Sofia Oliveira, entrou com um sorriso afável. Era jovem, talvez na casa dos 30, com um ar enérgico e uns óculos de massa que lhe davam um ar intelectual. Bem-vindos ao 10º ano, disse ela, a sua voz clara a encher a sala. Espero que este seja um ano de muitas descobertas e crescimento para todos. Tiago sentiu um fugaz momento de esperança. Talvez, só talvez, esta professora fosse diferente. Mas a esperança era uma ave esquiva. No intervalo, a realidade abateu-se sobre ele com a familiaridade de um velho inimigo. Enquanto tentava encontrar um canto sossegado no pátio para comer as suas sandes, sentiu o encontrão. Os seus livros caíram ao chão. Olha por onde andas, ó da Guiné, troçou uma voz arrastada. Era Gonçalo, com 2 dos seus acólitos, Miguel e Ricardo, a ladeá-lo. O rótulo geográfico era aleatório, ignorante, mas a intenção era clara. Tiago sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. Apanhou os livros em silêncio, o maxilar tenso. Desculpa, murmurou apenas para evitar mais problemas. És novo aqui, não és? Continuou Gonçalo, um sorriso predador a bailar-lhe nos lábios. Deves achar que isto é a tua selva. Os outros riram. Tiago limitou-se a olhar para o chão, desejando que um buraco se abrisse e o engolisse. Não quero problemas, disse, a voz quase inaudível. Oh, ele não quer problemas. Gonçalo imitou-o numa voz esganiçada, provocando mais risos. Então é melhor andares na linha, pretinho. E lembra-te de quem manda por aqui. Deu-lhe um encontrão mais forte no ombro antes de se afastar, seguido pelo seu séquito. Tiago ficou ali paralisado, o eco das palavras a reverberar-lhe na mente. Pretinho, tão cru, tão direto. O nó no estômago apertou-se. A nova escola, o recomeço, tudo parecia desmoronar-se ao primeiro toque. O dourado da manhã lisboeta tinha de repente perdido todo o seu brilho. Nas semanas que seguiram, a rotina de Tiago tornou-se um exercício de sobrevivência. Aprendeu os horários de Gonçalo e dos seus amigos, os seus lugares habituais e engendrou rotas de fuga pelos corredores labirínticos da escola. Comia a correr na cantina, se é que comia,
ou refugiava-se na biblioteca durante os intervalos, fingindo um interesse ávido por grossos volumes de história que mal conseguia folhear, a ansiedade a roer-lhe as entranhas. As piadas tornaram-se mais frequentes, os encontrões mais deliberados. Por vezes eram sobre o seu cabelo encaracolado, ninho de pássaros, outras vezes sobre a sua roupa. Compraste isso na feira da caridade? Uma vez, encontrara a sua mochila aberta e os cadernos espalhados pelo chão da casa de banho, algumas páginas conspurcadas com desenhos obscenos. Tiago não contava nada a Lourdes. Via chegar a casa exausta, os ombros curvados pelo peso do dia, e não queria acrescentar mais um fardo às suas preocupações. Sorria, dizia que a escola era fixe e que estava a fazer amigos, mentiras que lhe sabiam a cinza na boca. À noite, no seu quarto, a solidão e o medo eram seus únicos companheiros. A pequena cicatriz por cima da sobrancelha, lembrança de uma fuga apressada de outros bullies noutra escola, parecia pulsar. Será que a sua vida seria sempre uma sucessão de fugas? A professora Sofia era a única luz naquele túnel escuro. Notara o isolamento de Tiago, a forma como ele se encolhia na cadeira sempre que Gonçalo ou o seu grupo falavam mais alto. Nas aulas de português, quando pedia aos alunos para lerem em voz alta, Tiago ficava tenso, a voz a sair-lhe hesitante. Mas os seus textos escritos, embora curtos, revelavam uma sensibilidade e uma profundidade surpreendentes. Tiago, disse-lhe ela um dia depois da aula, enquanto ele arrumava apressadamente os seus livros para evitar o fluxo de alunos. Os teus textos são muito bons. Tens uma forma muito particular de ver o mundo. Ele corou, murmurando um agradecimento. Já pensaste em escrever mais? Talvez um diário ou, não sei, um blog? Tiago encolheu os ombros. A ideia de partilhar os seus pensamentos mais íntimos era aterradora. Mas a sugestão da professora ficou a pairar na sua mente. Um dia a professora propôs um tema de redação livre, a voz que ninguém ouve. Tiago sentiu um arrepio. Naquela noite, em vez de olhar para o teto, abriu um caderno novo e começou a escrever. Não sobre si, não diretamente, mas sobre um rapaz anônimo, num lugar anônimo, que se sentia invisível. As palavras fluíram, hesitantes a princípio, depois com uma urgência surpreendente. Era como se uma comporta se tivesse aberto. Quando terminou, sentia-se exausto, mas estranhamente mais leve. Entregou o texto à professora no dia seguinte, o coração aos saltos. Alguns dias depois, a professora Sofia devolveu-lhe o texto com um muito bom, a caneta vermelha e um pequeno bilhete agrafado. Nunca deixes que te silenciem, Tiago. A tua voz é importante. Ele guardou o bilhete como um tesouro. Naquela noite, criou um blog anônimo. Chamou-lhe Crônicas de um Invisível. O primeiro post foi o texto que escrevera para a aula. Hesitou antes de clicar em publicar. Quem leria aquilo e se descobrissem que era ele? Mas com um impulso súbito, publicou. Enquanto isso, Gonçalo parecia ter encontrado um novo passatempo: atormentar Tiago durante as aulas de educação física. Tiago não era particularmente atlético e Gonçalo aproveitava todas as oportunidades para o ridicularizar. Era sempre o último a ser escolhido para as equipas. E os comentários de Gonçalo eram cruéis. Epá, ficámos com o aleijadinho. Ou, este nem para apanha-bolas serve. Um dia no balneário, depois de uma aula particularmente humilhante, Gonçalo e dois amigos encurralaram-no. Tiago sentiu o pânico a subir-lhe pela garganta. Então, pretinho, gostaste da aula? Disse Gonçalo, empurrando-o contra os cacifos. O metal frio fez-lhe doer as costas. Ouvi dizer que és muito bom a escrever. Deves escrever poemas de amor à tua mamã, não? Miguel e Ricardo riram, cúmplices. Deixa-me em paz, conseguiu Tiago dizer, a voz a tremer. Deixar-te em paz? Gonçalo aproximou o rosto do dele, o hálito a cheirar a pastilha elástica de menta e a maldade. Tu não pertences aqui, percebes? És lixo. E o lixo tem de ser varrido. Empurrou-o com força. Tiago desequilibrou-se e caiu, batendo com o joelho no chão duro. Os três afastaram-se a rir, deixando ali a dor no joelho a misturar-se com a queimadura da humilhação e da raiva impotente. Lágrimas de frustração picaram-lhe os olhos, mas ele recusou-se a chorar ali. Levantou-se com dificuldade, o corpo dorido, a alma ainda mais. Aquele incidente foi a gota de água. Já não bastava ser invisível, já não bastava escrever em segredo. Algo dentro dele gritava por justiça, por dignidade. Aquela noite escreveu no seu blog com uma fúria fria, detalhando não o incidente em si, mas a sensação de ser desumanizado, de ser tratado como lixo. O post era cru, doloroso, mas estranhamente poderoso. Nos dias seguintes, algo mudou.
O blog de Tiago, partilhado por algum leitor curioso noutras redes, começou a ter mais visualizações. Alguns comentários anónimos surgiram. Sinto o mesmo, não estás sozinho, força. Eram pequenas luzes na escuridão, mas para Tiago significavam o mundo. Começou a andar um pouco mais direito. Continuava a evitar Gonçalo, mas o medo já não o paralisava completamente. A professora Sofia notou a mudança. Tiago participava mais nas aulas, a sua voz ainda baixa, mas mais firme. Um dia, ela leu um poema sobre resiliência na aula. Um poema de um autor africano que falava da força que nasce da dor. Enquanto lia, o seu olhar cruzou-se com o de Tiago e ele sentiu uma corrente de entendimento. Gonçalo, por sua vez, também notou. A subtil mudança na postura de Tiago, o facto de já não baixar sempre os olhos, irritava-o. E os rumores sobre um blog anónimo que falava de bullying na escola começavam a circular. Gonçalo, com a sua arrogância habitual, não se sentia ameaçado, mas sim desafiado. Quem era aquele anónimo que se atrevia a questionar o seu reinado? Se fosse Tiago, ele iria pagar caro. A escola anunciou o Sarau de Talentos de Natal, um evento anual muito aguardado. Era uma oportunidade para os alunos mostrarem os seus dotes musicais, teatrais ou outros. A professora Sofia incentivou Tiago a participar, talvez lendo um dos seus textos. A ideia apavorou-o, mas uma pequena parte dele sentiu-se tentada. Seria essa a forma de dar voz, não ao invisível, mas a Tiago Alves. Gonçalo também tinha planos para o Sarau. Ele e a sua banda de rock de garagem iam tocar. Mas nos bastidores ele confidenciava aos seus amigos mais próximos um plano especial para animar a noite. Um plano que envolvia aquele pretinho que se acha escritor. A humilhação final, pensava ele, seria pública e inesquecível. Tiago debatia-se com a decisão. O medo do ridículo, o medo de Gonçalo, lutavam contra a necessidade crescente de se afirmar. A professora Sofia não o pressionou, mas disse-lhe: a coragem não é a ausência de medo, Tiago, é agir apesar dele. Um dia um comentário no seu blog tocou-o profundamente. Alguém que se identificou apenas como colega silenciosa escreveu: as tuas palavras deram-me força para enfrentar os meus próprios fantasmas. Obrigada. Foi isso. Tiago decidiu. Iria ler no sarau. Não um texto anónimo, mas algo seu, algo verdadeiro. O dia do sarau chegou com uma agitação palpável. O ginásio da escola estava decorado com luzes de Natal e fitas coloridas. Alunos, professores e alguns pais enchiam as bancadas. Tiago, nos bastidores, sentia as mãos a suar e o estômago a dar voltas. A professora Sofia deu-lhe um aperto de mão encorajador. Vais estar ótimo, disse ela. As primeiras atuações passaram por ele como um borrão. Depois chegou a vez da banda de Gonçalo. Tocaram alto, com uma energia agressiva que contagiou parte da audiência. Gonçalo, como vocalista, pavoneava-se no palco, a personificação da autoconfiança. Quando terminaram, os aplausos foram entusiásticos. Então o apresentador anunciou: e agora um momento de poesia com Tiago Alves, do BESC B. Tiago caminhou para o centro do palco, sentindo todos os olhares sobre si. Viu Gonçalo e o seu grupo na primeira fila, os sorrisos trocistas já nos lábios. Respirou fundo, lembrando-se das palavras da professora e do comentário da colega silenciosa. Desdobrou o papel que tinha nas mãos trêmulas. Não era um poema. Era um excerto do seu blog, um dos textos mais crus, aquele que escrevera depois do incidente no balneário, mas com um novo final. Um final que escrevera na noite anterior. Chamam-me sombra, chamam-me nada, começou ele, a voz baixa mas clara, ecoando pelo microfone. Pintam-me com palavras que ferem, com olhares que diminuem. Dizem que o meu lugar é o silêncio, o canto escuro onde as palavras não chegam. Um murmúrio percorreu a audiência. Gonçalo cruzou os braços, o sorriso a alargar-se, como quem espera o início da piada. Tiago continuou, a voz a ganhar força. Dizem que a minha pele é uma ofensa, que o meu cabelo é um erro. Tentam apagar a minha história, roubar a minha voz, reduzir-me a um estereótipo que lhes convém. Levantou o olhar e fixou-o em Gonçalo por um instante. Mas esquecem-se de uma coisa. Esquecem-se que por baixo desta pele, deste cabelo, há um coração que pulsa com a mesma força que o vosso. Há uma mente que sonha, que pensa, que sente. Há uma alma que anseia por respeito, por dignidade. A sua voz embargou-se por um momento, mas ele recuperou o controlo. Hoje a minha voz recusa-se a ser silenciada. Recuso-me a ser invisível. Eu não sou a vossa piada, não sou o vosso saco de pancada. Eu sou o Tiago Alves. E estou aqui. Fez-se um silêncio pesado no ginásio. Gonçalo parecia petrificado, o sorriso congelado no rosto. Alguns alunos começaram a cochichar.
Foi então que Gonçalo decidiu executar o seu plano. Tinha combinado com Miguel, que estava perto da mesa de som, para projetar no ecrã atrás de Tiago uma fotografia que tinham tirado sorrateiramente dele, uma imagem pouco lisonjeira, acompanhada de uma legenda racista. Miguel hesitou por um segundo, mas sob o olhar fuzilante de Gonçalo, moveu a mão em direção ao computador. Mas antes que o pudesse fazer, uma voz ergueu-se na plateia. Ele tem razão. Era uma rapariga do 10º ano, uma que Tiago nunca tinha notado. Depois outra voz e outra. Chega de bullying! Estamos contigo, Tiago. A professora Sofia levantou-se, o seu olhar severo fixo em Gonçalo e depois na direção da escola, que assistia a tudo de uma tribuna lateral. Senhor diretor, disse ela, a sua voz clara e firme a cortar o burburinho. Acho que temos um problema sério nesta escola que precisa de ser abordado. E este aluno, apontou para Tiago, acabou de nos dar uma lição de coragem. O diretor, um homem normalmente complacente e avesso a confrontos, pareceu encolher-se sob o peso dos olhares. Gonçalo, pela primeira vez, parecia ter perdido a compostura. O seu rosto estava vermelho de raiva e talvez de uma ponta de medo. A sua tentativa de humilhação tinha-se virado contra ele. Tiago permaneceu no palco, o coração a bater descompassado, mas uma nova sensação a invadi-lo. Não era medo, era algo parecido com força. O rescaldo do sarau foi sísmico para a dinâmica da escola. O diretor, confrontado com a denúncia pública de Tiago, o apoio visível de alguns alunos e a postura firme da professora Sofia, não teve outra opção senão agir. Foi convocada uma reunião de emergência com os pais de Gonçalo e com o próprio. As alegações de bullying e racismo foram formalmente investigadas. Miguel, sob pressão, confessou o plano da fotografia. Gonçalo Vasconcelos foi suspenso por 2 semanas. Foi-lhe retirada a capitania da equipa de futebol e foi obrigado a participar num programa de sensibilização sobre diversidade e respeito. Para alguém como ele, cuja identidade se baseava na popularidade e no poder, a exposição pública e a sanção foram um golpe duro. O seu séquito desfez-se rapidamente. Poucos queriam ser associados a ele depois do escândalo. Alguns dos seus antigos amigos chegaram mesmo a pedir desculpa a Tiago em privado. Para Tiago, os dias seguintes foram estranhos. Sentia-se exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Mas era um cansaço bom, o cansaço de quem lutou e não se deixou vencer. A sua caixa de mensagens no blog encheu-se de mensagens de apoio. Alguns alunos cumprimentavam-no nos corredores com um aceno de cabeça respeitoso. Outros ainda o olhavam com curiosidade, mas já não havia o desprezo de antes. Lourdes, ao saber de toda a história, Tiago finalmente contou-lhe tudo sem rodeios. Abraçou-o com força, lágrimas de orgulho e alívio a escorrerem-lhe pelo rosto. Meu filho corajoso, murmurava ela, ensinaste-me tanto. A professora Sofia tornou-se uma confidente ainda mais próxima. Ajudou Tiago a navegar as complexidades emocionais do pós-confronto e incentivou-o a continuar a escrever, a usar a sua voz não apenas para si, mas para outros que pudessem estar a sofrer em silêncio. A escola implementou novas medidas de combate ao bullying, incluindo palestras e workshops. Não era uma solução mágica, Tiago sabia disso. O preconceito não desaparecia com uma suspensão ou uma palestra, mas era um começo, uma fenda na muralha da indiferença. Meses mais tarde, perto do final do ano letivo, Tiago caminhava pelos corredores da escola. Já não se sentia um intruso. Cumprimentava alguns colegas, trocava